A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Há tempestades que se levantam sobre a tua vida, onde pessoas são usadas para te ferir, porém essas pessoas não querem te ferir. O propósito de que elas sejam usadas para te ferir é o teu crescimento. Oh, glória a Deus! Fica comigo até o final desse vídeo, que eu trago uma mensagem do céu para a tua vida. E nós vamos utilizar hoje o livro de Jonas. Abre a tua Bíblia aí se quiser acompanhar comigo. A Bíblia fala no livro de Jonas, que é uma mensagem que a gente não gosta muito de escutar, mas eu preciso aqui pregar a mensagem do céu para a tua vida, porque ela vai edificar. E Jonas é conhecido como um profeta fujão, é o profeta que foge da vontade do Senhor, né? E a gente não gosta de ser comparado a Jonas. Nenhum cristão gosta de ser comparado a Jonas. E muitos de nós condenam e julgam o profeta Jonas por causa do seu medo, por causa da sua fuga, né? E para alguns por causa da sua covardia. Porém, eu quero te mostrar, porque eu tô com as minhas Bíblias abertas aqui, Bíblia, caderno, tô com material de estudo aqui, e eu quero te mostrar por que Jonas, ele fugiu. E aí eu quero te colocar, te pedir para te colocar no lugar de Jonas, se talvez não esteja passando por uma situação de luta, né, de dificuldade, onde o Senhor te pediu algo que parece difícil aos teus olhos e tu ainda não conseguiu entregar para o Senhor aquilo que Ele te pediu. E aí eu preciso ler para ti. Eu quero ler contigo aqui no Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence. Ele conta aqui um pouquinho da história, né, da Bíblia, né, no seu período histórico. E eu quero dividir contigo aqui a crueldade de Assurbanipal. Este era o comandante do exército assírio, e a gente sabe que os assírios foi quem destruiu, né, levaram cativos o povo do reino do norte, né, o povo de Israel, que estava ali dividido as 10 tribos de Israel, e ao reino do sul, Benjamim e Judá. E este povo foi capturado, porque o Senhor enviou seus profetas ali para falar, né, para mandar a mensagem do Senhor ao povo sobre que o povo havia se desviado, os reis, os líderes haviam se desviado totalmente da vontade, dos caminhos do Senhor, né? Sendo que em Judá e Benjamim, ao sul, aconteceu também de alguns reis se desviarem, mas a misericórdia do Senhor se estendeu em não destruir todo o povo, porque primeiro havia uma promessa sobre o povo, né, e nem todos os reis ali se inclinaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Alguns fizeram e outros não. Mas eu quero me ater aqui ao Reino do Norte, aonde Jonas pregou, né, aonde Jonas foi enviado pelo Senhor a um povo cruel, né? E esse texto aqui que eu vou ler para vocês aqui do Atlas Geográfico, ele diz o seguinte: capturei, esse é um relato do comandante Assurbanipal, e ele diz o seguinte: capturei vários soldados com vida, cortei braços e mãos de alguns, de outros cortei o nariz, orelhas e extremidades, arranquei os olhos de muitos soldados, fiz uma pilha de vivos e outra de cabeças. Pendurei as cabeças nas árvores ao redor da cidade. Queimei os meninos e as meninas adolescentes. Então, eu quero que tu reflita sobre o tamanho da crueldade do povo assírio, né? Este povo que dizimou
a terra de Israel ali, as 10 tribos de Israel. E Jonas, quando o Senhor mandou que Jonas fosse pregar para este povo, imagina o temor, o medo que Jonas teve, né? E o Senhor, ele foge, né, no primeiro momento. Ele foge no sentido contrário, né, à cidade de Nínive. Ele deseja ir para bem longe. Ele não quer, né? Ele não quer ir pregar o arrependimento para este povo, que é um povo sanguinário, que é um povo cruel, um povo que não tem piedade nenhuma. E Jonas temeu, ficou com medo e fugiu. E aí eu quero te perguntar, nós que gostamos de condenar Jonas, quem de nós não fugiria? Né? Quem de nós seria tão corajoso a ponto de dizer, não, Senhor, eu vou. Né? Não, Senhor, não, eu vou sorrindo, né? E sem um pouco de preocupação, porque nós somos seres humanos e o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Salmo 103 diz que ele se lembra das nossas fraquezas, ele se lembra que nós somos pó. Então, eu quero aqui, não tenho como justificar Jonas, porque eu não vim aqui como advogada de Jonas, mas eu vim te trazer uma mensagem do céu através aqui deste pequeno estudo, né, sobre o quão terrível era o lugar aonde o Senhor enviou Jonas para pregar. Porém, o que Jonas não tinha entendido é que a presença do Senhor iria com ele, né? E talvez isso seja o que tu não esteja entendendo quando o Senhor te pediu algo. É que a presença do Senhor, ela vai contigo aonde Ele te enviar. Né? Muitas vezes nós tememos e a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, ela nos faz preocupados, né? Nos deixa preocupados muitas vezes. E eu vim aqui para te dizer que independente do lugar aonde o Senhor te mandou ir, Ele vai contigo. A presença dele vai contigo neste lugar. E aí eu iniciei esse vídeo te dizendo que existem tempestades que se levantam para o teu crescimento. Existem tempestades que levantam na tua vida, te empurrando para a promessa, te empurrando para um crescimento espiritual. Né? E por que eu digo isso? Porque Jonas, ele entra no barco, fugindo da cidade de Nínive, e quando ele está neste barco, vem ali uma tempestade sobre o barco, né? Muitos de nós conhecem o texto, talvez alguém que esteja vendo o vídeo não conheça, eu te convido, é bem pequeno o texto, né? No livro de Jonas. Jonas estava neste navio e vem uma tempestade sobre o navio. E ali os homens começam a ficar preocupados sobre o que estaria acontecendo para que viesse aquela tempestade. Então, eles vão até o porão do navio e ali eles encontram Jonas dormindo. E eles chamam ali, né, Jonas de dormente. Ô dormente, o que tu tem? Né? Por que tu ainda não tá clamando ao teu Deus, né? Porque todos nós já estamos clamando ao nosso Deus diante da tempestade que nos veio aqui, né? Eles querem saber o que está acontecendo. E nota-se que são homens muito voltados para o espiritual, porque eles entendem aquela tempestade como algo de errado, como um certo castigo, e eles querem saber qual o motivo dessa tempestade. Pessoas, eles diriam, né, que era um fenômeno da natureza, né, simplesmente, e ficariam esperando talvez a morte chegar, talvez desesperados, mas esses homens, eles conheciam que havia algo sobrenatural, e eles foram buscar por isso, né, então eles encontram Jonas lá, e eles falam com Jonas, até que o motivo aparece, porque diante dos olhos do Senhor não há quem possa se esconder, o Senhor revela o oculto e o escondido. Né? Então, o que acontece? Jonas, ele declara, né? Depois dos homens perceberem que havia alguma coisa errada ali, né? Jonas declara que ele era o culpado pelo motivo que veio aquela tempestade, que lhe sobreveio aquela tempestade. O que acontece, meus irmãos?
Olha só, é aqui que Deus quer falar contigo. É neste ponto que eu quero chegar aqui. Entretanto, olha só, vou ler aqui no versículo 12, do capítulo 1, que diz assim, vou ler um pouquinho antes aqui. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Versículo 11, tá? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia endurecendo cada vez mais contra eles. Presta atenção, meu amado irmão. Quero te convidar a prestar atenção nesse ponto aqui, aonde diz o seguinte, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Os homens não queriam jogar Jonas no mar. Eles se esforçavam para alcançar a terra. Mas o que aconteceu? A tempestade ficou forte demais. E como Jonas já tinha declarado que a culpa era dele, que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, então os homens se viram obrigados a lançar Jonas no mar, mas eles não queriam lançar Jonas no mar. Olha só que coisa tremenda do Senhor. É por isso, irmãos, que quando a gente estuda, a gente precisa ter a revelação do Espírito Santo. E eu quero dizer aqui que eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus, ainda não consigo como gostaria, né? Com mar. Jonas tinha consciência de que ele estava fugindo do Senhor e que ele estava colocando aquelas pessoas numa situação de risco. Olha só o que nós precisamos refletir aqui. Que além de pessoas se levantarem contra nós, como permissão do Senhor, não querendo, mas para fortalecer a nossa fé e nos empurrar para o propósito, também nós fazemos pessoas sofrerem. Também nós erramos com pessoas ao não fazer a vontade do Senhor. Também nós colocamos pessoas numa condição degradante, desumana, triste, cruel, quando nós não dividimos a palavra do Senhor, a palavra do céu, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna. Né? Então, além de Jonas, ele não ter ido cumprir a vontade do Senhor na cidade de Nínive, o que nós conseguimos entender pela dificuldade que era, mas a Bíblia diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E mesmo assim, a gente sabe que nós temos medo, porque Jesus, ele sentiu medo. Jesus, ele foi afligido a ponto de chorar sangue quando ele estava prestes a ser entregue aos pecadores. Mas ele disse que ele tinha que cumprir a vontade do seu Pai, ou seja, todos nós sentimos medo, mas a confiança em Deus é quando nós superamos o nosso medo e nós entendemos que nós temos um Deus que é poderoso e ele tem o controle de todas as coisas. Isso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, quando ele foi entregar o seu filho Isaque, ele já conhecia o Deus Altíssimo, ele já conhecia o soberano, o Deus Criador que já existia antes de todas as coisas, que sempre existiu, de geração em geração. Ele é eterno, ele é poderoso, ele criou a minha e a tua vida. E Abraão já conhecia esse Deus. Por Abraão já conhecer este Deus, mesmo temendo, mesmo ali com um pouquinho de receio, talvez de tristeza na sua alma, porque Deus lhe pediu o seu único filho, o filho tão esperado da promessa, Abraão sabia que através de Isaque,
a sua descendência se perpetuaria, porque foi uma promessa de Deus. Deus disse para Abraão e deixou bem claro a Abraão que a descendência dele viria de Isaac. Então, se Deus prometeu a Abraão a descendência em Isaac, ele não poderia matar Isaac, ou como diz no livro dos Hebreus, Abraão creu que ele poderia até mesmo ressuscitar Isaac, né? Então, Abraão creu naquele que é mais poderoso, né? Naquele que é mais poderoso, naquele que é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero te dizer que pessoas se levantam contra a tua vida com propósito, para que o Senhor ele venha cumprir o propósito dele na tua vida através dessas situações. Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que nós somos empurrados para elas. Que se fosse por nós mesmos, nós não iríamos. Existem quantas situações de aperto onde pessoas passam e através dessas situações de aperto elas são promovidas pelo céu. Porque existem pessoas que pensam que elas estão te matando. A gente conhece a história, o resto da história, Jonas, alguns conhecem, outros não, né, irmãos? Quem não conhece a Bíblia, né, tiver uma Bíblia, abre no livro de Jonas para conhecer a história, livro pequeno, te convido a fazer essa leitura rápida aí, né, e depois fazer um estudo, né, para poder compreender o livro, que é um livro de fácil compreensão. Jonas recebeu o chamado de Deus, ele ficou com medo porque era um povo terrível, um povo muito mau, e Jonas foge, é lançado no mar e ele fica 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe, até que ele clama ao Senhor ali de dentro e o Senhor ouve a sua oração e ele é lançado ali na beira do mar, fora do ventre do peixe, né? Então Jonas viveu ali um milagre. E talvez até ele precisasse viver aquele milagre, mas eu quero te atentar aqui para que Jonas estava com tanto medo que quando ele pediu para lançarem ele ao mar, né, isso é uma dedução minha particular, né, talvez Jonas quisesse até mesmo a morte do que ir até lá, né, do que ir até aquele povo. E eu quero te dizer que não foi só Jonas, né? Outros profetas como Jeremias, né, que disse para o Senhor, Senhor, tu me iludiste, né? Jeremias 20, né, do capítulo 7 ao 9, Senhor, tu me iludiste e iludido eu fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todos os dias. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer e não posso. Isso é Jeremias tentando lutar com o Senhor, né? Jeremias desabafando para o Senhor, dizendo, não foi só Jeremias, né? Outros profetas passaram situações difíceis, como o profeta Elias, que chegou a se entristecer de tal forma que, né, dormiu, também se encerrou numa caverna, e a gente como ser humano, nós passamos por momentos difíceis, momentos de aflição, mas eu quero te dizer que Jonas, ele passou por esse momento, ele teve essa experiência com Deus no ventre da baleia, e talvez essa experiência tenha fortalecido Jonas para fazer o que o Senhor mandou, né? E existem momentos que vêm, situações difíceis na tua vida, na minha vida, para que o Senhor nos fortaleça e nós possamos entender que ainda que nós passemos por tribulações, o Senhor estará comigo e contigo. O Senhor estará com a minha e com a tua vida até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. E o Senhor quer te fortalecer e quer te incentivar a fazer aquilo que Ele te mandou. Existem coisas que ninguém vai entender. Tem coisas que o Senhor vai te mandar fazer que ninguém vai entender. Talvez alguém te chame de louco ou de louca, mas escuta a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe recompensar. Nós não fazemos por recompensa. Nós fazemos por temor a Deus. E Ele é o Criador. Ele é o Deus poderoso.
e simplesmente nós precisamos compreender isso. Algumas pessoas, isso é uma questão muito polêmica, a questão do temor a Deus, mas se temor para alguns é ter medo, que nós tenhamos medo então. Porque se o homem, ele tem medo de tantas coisas na terra, e ele se curva muitas vezes por medo, porque não se curvar ao Deus Todo-Poderoso por medo? E muitas vezes eu fiz essa reflexão enquanto eu evangelizava nas paradas de ônibus, e ainda, né, alguns momentos onde a gente evangeliza, nos lugares onde a gente vai, que a gente vê que tem pessoas que resistem a pegar um folheto ou olham um cristão, olham de cara feia. As pessoas olham com desprezo quando nós falamos de amor. Mas quando chega alguém impondo, trazendo uma imposição armado na parada de ônibus ou no carro, no sinal do carro, ou maltratando essas pessoas, então elas ficam com medo e logo elas se rendem, né? Então é uma comparação talvez até infeliz, né, de se fazer, mas é real. É a realidade que nós vivemos. É a realidade que nós vimos, e a gente sabe que pela palavra de Deus as coisas vão ficar pior, a violência vai aumentar ainda mais. Mas eu quero te dizer, não temas. Não temas porque tu não estás sozinho. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. O Senhor reservou para si 7.000 que não se dobraram, tá certo? E vai valer a pena. Vai valer a pena sim. As aflições que nós passamos nesse mundo não são nada se comparado à glória que o céu vai revelar na minha e na tua vida, tá certo? Então lembra disso que eu te falei. Existem pessoas que não querem te prejudicar, que não querem te fazer mal. Não é todo mundo que se levanta que quer, que tem essa intenção. Mas existem pessoas que o céu está permitindo se levantarem contra a tua vida. Que o céu está permitindo te ferirem, para que o nome do Senhor seja glorificado quando tu chegar e tomar posse daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, né? Seja lá uma posição de liderança, seja lá uma posição de quem incentiva, de quem levanta, de quem proclama o céu com convicção e com verdade, né? Seja lá uma posição. Quando a gente fala de tomar posse, muitas pessoas hoje têm muitas dificuldades, né, com as palavras. A gente precisa falar tudo milimetricamente, né? Quando a gente diz tomar posse, hoje a gente fala de vitória, a gente fala de tomar posse. Muitas pessoas se escandalizam com isso, como se ninguém buscasse vitória, ou como se as pessoas que se escandalizam não buscassem vitória. Todos nós buscamos vitória, e Jesus disse: ao que vencer, darei a coroa da vida, darei de comer da árvore da vida. Então todos nós buscamos vitória, nós buscamos vencer, nós buscamos vitórias materiais, sim, vitórias para nós nessa terra poder viver, né? Paulo mesmo diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, né? Então nós queremos sim, porque nós somos seres humanos, e aquele que diz que não, né? Jesus, ele fala algumas coisas na Bíblia e ele vai chamar pessoas de hipócrita, né? Não quero desviar o centro da mensagem aqui, mas eu quero só complementar essa mensagem te dizendo isso, tá? Que nós precisamos sim ser estimulados, né? Ontem uma irmã minha muito amada, a Elis, pregou na congregação e ela falou algo que o Senhor tem me ensinado muito, né? Que a palavra do Senhor, ela não traz peso. O Senhor, ele quando ele exorta, não é pesado, né? A gente sente que o céu, ele está nos ensinando, né? Às vezes de uma forma mais dura, às vezes de uma forma mais firme, mas não nos traz peso algum, né? Traz reflexão, traz arrependimento, traz direcionamento, mas não traz peso, tá certo? E eu quero aqui te deixar o meu abraço e te convidar a compartilhar esse vídeo, irmãos, não porque eu quero like, não porque eu quero me engrandecer com alguma coisa, não. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E há pessoas que pensam que quando eu faço a obra do Senhor, eu faço porque tenho coragem, né? Muitos pensam daqueles, não só de mim, mas de irmãos que vão e que fazem a obra do Senhor, né? Nós somos falhos, irmãos,
E eu faço a obra do Senhor porque eu conheço o Senhor. Eu faço aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me manda, e às vezes a gente tem dificuldade de fazer algumas coisas e luta para fazer determinadas coisas. Mas o que eu consigo fazer, o que eu faço para o Senhor, o que Ele me capacita e me ajuda a fazer, porque nós precisamos dEle para fazer aquilo que Ele manda. Em tudo nós precisamos dEle, sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. O que nós fazemos é porque conhecemos ao Senhor. É porque nós conhecemos, porque Ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Né? E Ele também diz que nós devemos ser gratos a Ele. Nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele já fez por nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então muitas vezes nós vamos ser humilhados, nós vamos ser pisados, vamos ser machucados, mas o Senhor será com a minha e com a tua vida. E o Senhor, Ele vai te levantar e Ele vai te direcionar e te tomar pela mão para cumprir a sua vontade. Mas Ele tem recompensa para a tua vida, porque Ele é abençoador e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lembra disso que eu te falei? Ele tem prazer, não porque nós queremos, mas porque Ele tem prazer. E vamos falar a verdade, a gente fica feliz quando a gente é abençoado. Né? Nós não podemos ser hipócritas, não. Né? A Bíblia diz que nós não devemos correr atrás de bênção, mas quando nós obedecemos o Senhor, as bênçãos nos perseguem e nos alcançam. Né? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Compartilha, curte, porque o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante na vida de pessoas. Então, ele começa a oferecer esse vídeo para pessoas, tá certo? Tchau, tchau.